Seguimos agora com outra informação, porque a ação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e 7 réus entra na fase de recursos a partir de agora. Entenda melhor com a Janaína Camelo. As defesas dos condenados do núcleo crucial do golpe, que inclui o ex-presidente Jair Bolsonaro, concentram esforços na elaboração dos recursos que têm o prazo até segunda-feira para que sejam apresentados. No momento, o recurso cabível é o chamado embargos declaratórios, que não tem o objetivo de alterar o resultado do julgamento, apenas de esclarecer eventuais pontos omissos ou obscuros. O prazo para apresentação do recurso, que é de 5 dias, foi aberto com a publicação do acórdão do julgamento. São mais de 2.000 páginas contendo a descrição do processo e os votos dos 5 ministros da primeira turma. As defesas dos condenados convocaram equipes inteiras de advogados para dar conta de ler o acórdão e tentar fazer uma espécie de varredura nos votos dos ministros para encontrar pontos que possam levar ao acolhimento do recurso. Algumas das defesas vão usar alegações como de que a PGR teria apresentado fatos novos à denúncia ou que fatos novos que teriam sido apresentados pelas defesas não teriam sido acolhidos nos votos dos ministros. No caso de rejeição dos embargos de declaração, em tese, caberia um segundo embargo. Mas as defesas já trabalham com a hipótese de que essa possibilidade vai ser vetada, com a alegação de que seria protelatório ao processo. Embora este primeiro recurso seja apenas para esclarecimento, algumas defesas vão usar a estratégia para que ele tenha efeitos infringentes, ou seja, para que possa alterar a condenação. Neste ponto, para justificar que as penas foram altas, algumas das defesas irão pedir a absorção dos crimes de tentativa de golpe e a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, justificando que um seria crime meio e o outro crime fim, ou seja, que um foi necessário para que o outro acontecesse. Os embargos infringentes, o regimento do STF só permite que sejam apresentados, no caso de julgamento nas turmas, que tem 5 ministros, quando há 2 divergências sobre a condenação. O placar do julgamento de Bolsonaro foi de 4 votos a 1, com posicionamento divergente apenas do ministro Luiz Fux. O relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, é quem vai decidir por acolher ou rejeitar os recursos. De praxe, a decisão tomada pelo relator deverá ser analisada pelos demais ministros do colegiado. Caberá ao presidente da primeira turma, o ministro Flávio Dino, marcar a data de julgamento, o que deve acontecer em plenário virtual. Ele decide o período de dias para que os ministros analisem as alegações das defesas e depositem seus votos. Caso a primeira turma entenda que não cabe mais recurso, é expedida a certidão de trânsito em julgado e o relator expede ordem para a vara de execuções penais para que os condenados comecem a cumprir as penas. Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão, inicialmente em regime fechado. Também foram condenados, apenas que variam entre 16 e 26 anos de prisão, Walter Braga Neto, Anderson Torres, Alexandre Ramagem, Almir Garnier, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira. Mauro Cid, por ter firmado o acordo de colaboração premiada, foi condenado a 2 anos de prisão em regime aberto. Ô Diego Tavares, eu quero entender se há possibilidade desses recursos mudarem a situação, principalmente do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Em relação a uma possibilidade de absolvição, a anulação da condenação que ele e outros 7 réus sofreram no núcleo 1 da suposta trama golpista? Dificilmente, Kobayashi. O primeiro recurso que foi tratado na matéria, os embargos de declaração, ele não se presta a uma modificação da decisão. Eles podem ter esse efeito modificativo, mas é uma exceção da legislação. É um recurso mais para esclarecer a decisão, caso haja algum erro, alguma contradição, alguma omissão na decisão do Supremo Tribunal Federal, o que não deve ser o caso diante até da extensão de cada um dos votos e da extensão também do acórdão final. E o recurso modificativo que caberia no caso, que são os embargos infringentes, por disposição do regimento interno do Supremo Tribunal Federal, também são tidos como incabíveis nessa ocasião, porque não existem 2 votos divergentes, que seria a quantidade mínima de divergências na turma para que esse recurso também fosse interposto. E mesmo assim, o objeto dele é muito limitado, ele pode versar somente sobre a divergência. Então, a expectativa é que Bolsonaro seja de fato condenado, que essa condenação de fato acabe transitando em julgado. E sobre a prisão, há uma tendência também para que Bolsonaro seja mantido em prisão domiciliar, que com a prisão domiciliar ela tem o caráter humanitário e diante das circunstâncias da saúde do ex-presidente que sofre
com as suas crises de soluços, agora também teve um câncer de pele diagnosticado, dificilmente será recolhido para cumprimento de pena em um estabelecimento prisional convencional. Deve ser condenado e deve ser mantido em prisão domiciliar.